bem. E já foram 5 pregações, né, pastor? Eu acho. Foram 5, 6 com essa. E eu sei que o Senhor tem muito mais para operar em nós. E por isso, hoje, eu gostaria de meditar com vocês na vida de Zaqueu. Eu acho que é alguém que passou por um raio-x espiritual profundo. E acho que chegou a hora da gente falar de Zaqueu também nessa série. E antes de entrar na palavra, antes da gente começar a ler a Bíblia, eu queria orar para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos espirituais para tudo que Ele tem para liberar nessa noite. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós te desejamos. Obrigada pela tua presença que está sendo palpável nesse lugar, Jesus. Obrigada, Pai, pela paz que excede todo entendimento. Obrigada, Pai, por estarmos aqui mais um dia com saúde. Obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade de ouvir a tua palavra. Nós temos a oportunidade de ouvir a tua palavra, Pai, com liberdade. Nós temos acesso ao teu trono. E nessa noite eu peço, Espírito Santo, abre os nossos olhos na esfera espiritual. Abre os nossos ouvidos. Prepara o nosso coração como um solo fértil para receber a tua palavra. E que nós mesmos, Pai, podemos nos examinar nessa noite. Que nós possamos, Pai, receber esse raio-x e receber a sua mudança e a sua transformação. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, como eu disse, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Zaqueu hoje. E antes de pedir para você abrir a sua Bíblia, eu queria contextualizar um pouquinho para vocês a história dele. Eu sei que é uma história muito conhecida, inclusive pela música, né? Como Zaqueu, eu quero subir. Então é uma história muito rápida também na Bíblia, tem só 10 versículos. Mas Zaqueu, ele foi o chefe dos publicanos. Publicanos nada mais era do que coletores de impostos. E ele foi chefe dos publicanos em Jericó, uma cidade que tinha um polo muito importante de produção. E quando a gente está preparando a palavra, a gente sempre vai pesquisar mais sobre a cidade, sobre a vida da pessoa. E eu pesquisei que Jericó tinha um polo onde tinham bosques de bálsamo. E esse bálsamo geralmente era extraído para bens medicinais ou para perfumes. Então, querendo ou não, a cidade tinha um imposto muito alto, porque esse unguento que vinha do bálsamo desses bosques era muito procurado e tinha um valor muito alto. Então, era uma área muito significativa de impostos. E também, estudando, eu vi que Jericó é uma das 3 principais coleterias de impostos da Palestina. Ou seja, transformando Zaqueu, uma pessoa muito conhecida por ser o chefe dessa região e responsável por essa arrecadação. E ele era conhecido na região porque ele fazia os seus lucros desonestos, não é mesmo? Além de cobrar o imposto da sociedade, que já é um absurdo, ele colocava ainda mais para ele mesmo, para lucrar desonestamente. E os judeus odiavam os publicanos. Acho que não só os judeus, na verdade todo o povo daquela região. É só a gente trazer para um contexto atual. Não sei se lembra alguém, vocês, a Bíblia conta que Zaqueu era de baixa estatura, cobrava impostos, a associação odiava alguém. Lembra alguém? Muito odiado pela região, né? Então, ele era conhecido como ladrão, como extorquidor, como traidor, justamente por isso, pelas suas atitudes de má fé. E na palavra do Senhor, quando Jesus tem uma passagem que Jesus fala sobre os piores tipos de pecadores. E entre os piores tipos de pecadores citados por Jesus, ele cita não só as meretrizes, os mentirosos, meretrizes eram as prostitutas na época, não só as meretrizes, mas também os coletores de impostos. Ele fala dos publicanos. Então, o perfil que Zaqueu tinha na região dele era a mesma coisa que uma meretriz na esfera de desprezo, sabe? Ele era considerado até mesmo um nível tão baixo quanto uma prostituta. Até mesmo o próprio mestre colocou como um dos piores pecados. Então, para a gente entender melhor, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 19. É uma história bem curtinha. Quando vocês acharem, pode dizer um amém de crente, que eu gosto de amém, viu, gente? Glória a Deus. Amém. Bom, Lucas 19, a partir do versículo 1 mesmo. Entrando em Jericó,
Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Então, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu, vamos ler novamente, irmãos, o versículo 5. Desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Então Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? E o tema da palavra eu gostaria também que projetasse aqui: o encontro da salvação. Repita comigo: essa é uma história de salvação. Amém. Irmãos, como a gente já viu, Zaqueu estava curioso para conhecer Jesus. Quem é esse mestre? Quem é esse Jesus que vai passar por Jericó? Quem é esse Jesus que vai passar pela cidade que eu pego o dinheiro do povo? Então ele foi e tentou se achar ali no meio da multidão. E eu imagino que multidão realmente são muitas pessoas. Então Zaqueu, por ser de baixa estatura, a Bíblia não revela qual era a sua altura, mas estudiosos dizem que ele tinha mais ou menos entre 1,50 e 1,52. Então ele era bem baixinho, mais baixinho que eu. Então imagina, no meio de uma multidão, uma pessoa, por curiosidade de Jesus, não conseguia ver o mestre. Então ele subiu em uma árvore. E eu até queria pedir para a multimídia projetar a foto da árvore, que a palavra cita como sicômoro. Em algumas versões também é conhecida como figueira brava. E essas árvores, gente, elas são conhecidas por causa das suas raízes, que são muito grossas, muito profundas. Eu não sei se era exatamente dessa altura, né, que Zaqueu subiu, mas eu sei que existem árvores como essa desde o século XI lá em Jericó. As raízes delas são tão profundas que desde o século XI até os dias de hoje elas estão de pé e firmes. Então Zaqueu subiu numa árvore como essa, sicômoro. E então Jesus, o nosso mestre, sempre enxergando além da multidão. Gente, tinha muita pessoa ali para Jesus olhar. Tinha criança, tinha idoso, tinha homem, tinha mulher, tinha gente alta, gente baixa, gente sentada que estava lá o dia inteiro, tinha os discípulos. Por que Jesus olhou para Zaqueu? Por que será que Jesus falou: Zaqueu, desça daí? Eu acredito que existia algo na atitude de Zaqueu que chamou a atenção de Jesus. Nós vamos entender melhor isso. A primeira fala de Jesus que me chama a atenção é: desça daí. Porque eu acredito que Jesus já chamou Zaqueu para sair da posição que ele estava de se achar superior na sociedade. Desça daí, vem aqui. Desce um pouquinho da árvore, Zaqueu. Lá em casa a gente até brinca: ó, desce da árvore, viu? Tá falando demais, desce da árvore. Então Jesus já chamou Zaqueu: desça da árvore, Zaqueu, porque hoje eu quero me encontrar com você. Então já mostra para nós qual é a posição correta de se estar. Aos pés de Jesus, nunca acima de ninguém, nunca com soberba, nunca num pedestal, nunca num lugar de exaltação, mas num lugar de rendição. Desce daí, Zaqueu, vem me ouvir aqui pertinho de mim. Você não precisa estar acima de ninguém para se achegar ao mestre. E eu acho que Zaqueu também quis se esconder naquela árvore. Não era só para enxergar Jesus. Como ele era alguém conhecido, uma pessoa, influente, também odiada, talvez se alguém visse ele ali, o que seria a resposta dos seres humanos? Sai daqui, Zaqueu, o que você está fazendo aqui? Ouvindo Jesus, olha as coisas que você faz. Então ele achou um lugarzinho estratégico ali que não passou despercebido diante da presença de Jesus. E se a gente notar no nosso texto, quem tiver com a Bíblia aberta pode acompanhar comigo. No versículo 5 e no versículo 9, aparece mais de uma vez a palavra hoje. Porque ela demonstra, gente, a realidade atual de sermos salvos. Jesus, a tempo e fora de tempo,
está nos chamando para ser salvo. Então, Zaqueu, hoje é seu dia de receber a salvação. Eu acredito que Jesus, a cada dia, salvava muitas vidas, mas aquele era o dia da vida de Zaqueu. Então, essa mostra a realidade do Senhor sempre nos chamando. Eu sei que o Senhor nos chama todos os dias para essa transformação. A cada dia que a gente se levanta, o Senhor nos toca, o Senhor nos chama. Venha ser transformada, venha ser curado, venha ser tocado. E a partir desse momento, eu vejo que Zaqueu, ele desejava conhecer a Jesus. Zaqueu desejava conhecer a Jesus, mas na verdade era Jesus quem estava buscando por Zaqueu ali. E Zaqueu não era mais um curioso naquela multidão. Eu acredito que sim, tinha um pouco de curiosidade, mas ele não era mais um curioso naquela multidão. Na verdade, ele era alguém que eu acredito que, ouvindo as palavras do mestre, começou já a entrar em conflito, ele com a alma dele, com a sua realidade, com a sua miséria, com a sua consciência. Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? O Salvador dos céus e da terra está aqui pregando, eu estou em cima de uma árvore ouvindo ele está me chamando. O que eu estou fazendo da minha vida? E por isso que ele vai com alegria para a presença de Deus quando Jesus chama ele, porque ele deve ter pensado, meu Deus, esse homem quer se sentar comigo, vamos lá. Só que eu acho que ele não estava esperando por uma mesa de confronto, por uma mesa de quebrantamento, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos buscar a presença de Deus, nós queremos ser tocados, nós queremos ser transformados, nós fazemos muitas vezes como Zaqueu, nós vamos até a multidão para ouvir sobre Jesus. Mas muitas vezes a gente não toma a iniciativa de descer da árvore para vir ouvir o mestre. Muitas vezes a gente está aqui, culto após culto, e não há iniciativa da nossa parte para reconhecer que nós precisamos de Deus. Às vezes a gente se acostuma com a multidão. Às vezes a gente se acostuma com a presença do Senhor. Isso não pode acontecer, porque existia algo na vida de Zaqueu que clamava por algum tipo de mudança. Eu tenho certeza, porque ele não perderia o tempo dele ali. Ele foi porque ele precisava de algo, ele precisava de uma mudança. Então, Zaqueu foi alegre, preparou, acredito, a mesa de um jeito rápido ali, vou para casa, vou receber o mestre. E se a gente olhar pela ótica humana, Zaqueu, sendo um homem conhecido, ele faria o quê? Nossa, vão me ver com Jesus, vou preparar minha mesa, vou abrir a porta da minha casa, deixar todo mundo ver que Jesus está ali. Mas como eu disse, mal sabia ele que o Senhor estava o chamando para ensinamento, para tratamento, para quebrantamento. Então, aqui também no versículo, deixa eu só ver aqui. No versículo 7, vendo isso, todos murmuravam pela atitude do mestre. E, além do que eu disse, que muitas vezes existem Zaqueus dentro da igreja, existem também pessoas como a multidão, que questiona a atitude dos irmãos, ou que questiona até a postura de algumas pessoas. Mas, nossa, ele fazendo isso? Mas está fazendo tudo errado, mas está mentindo para não sei quem. Gente, não é assim. Nós não temos que ser nem como Zaqueu, nem como a multidão. O Senhor tinha que transformar todo mundo ali naquele meio e também tem que transformar a gente. Mas ele chamou Zaqueu. Só que também a gente não pode deixar passar a atitude da multidão, que foi completamente errada, de ficar questionando a atitude do mestre, né? E a palavra nesse texto não fala com muita profundidade como foi esse tempo de mesa, né? Com Zaqueu. Eu não sei se houve ali algumas discussões, se teve perguntas. Eu acredito que sim. Zaqueu deve ter questionado muita coisa, mas principalmente o choque de realidade que ele teve com o Senhor. E eu gostaria até que tivesse mais informações, porque eu tenho curiosidade de saber como foi essa conversa. Mas eu acredito que, à medida que Jesus foi conversando com Zaqueu, na casa dele, ele deve ter falado, meu Deus, eu preciso mudar. Eu não sei vocês, irmãos, mas já aconteceu comigo. De às vezes a gente tem um tempo de louvor aqui na igreja, ou uma pregação, e você fica olhando para você mesmo e fala, meu Deus, eu preciso mudar. Então eu acho que aconteceu a mesma coisa com Zaqueu diante de Jesus. Eu preciso mudar. E existe um versículo em Apocalipse 3:20, que é muito conhecido, não precisa abrir, que está escrito assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus bateu na porta de Zaqueu e ele abriu. Todos aqui, glória a Deus, abriram a porta para Jesus, amém? Mas existe algo a ser aberto no nosso coração todos os dias, para que Jesus possa nos transformar. Não basta vir em um culto e ver que mudou um pouquinho, já está bom. A gente nunca deve se contentar com aquilo que nós estamos vivendo. A gente tem que estar em constante evolução. Eu sei que Jesus fez na vida de Zaqueu algo que nenhum homem foi capaz de fazer. Ele abriu os olhos espirituais de Zaqueu. Que o Senhor abra os nossos olhos na esfera espiritual nesta noite. Eu acredito também que Zaqueu, por ser um impostor, posso usar essa palavra, as pessoas acho que falavam para ele: Zaqueu, para de fazer isso, você está fazendo errado. Às vezes até seus familiares devem ter falado: Zaqueu, muda. Zaqueu, se transforma. Mas ninguém foi capaz de gerar uma transformação profunda nele, a não ser o próprio mestre. Então você não tem que buscar transformação em pessoas. Você não tem que buscar transformação em situações, mas sim ouvir o que o mestre tem a dizer e ser transformado. Amém? E o que me chama a atenção também é que o arrependimento de Zaqueu não ficou só na teoria, como muitas vezes nós fazemos. Ai, meu Deus, eu posso falar por mim. Eu, às vezes, tenho muita falta de paciência, irmãos. Normal de mulher, né? Quem me conhece mais próximo sabe. As meninas já estão até rindo ali. E às vezes eu falo: nossa, Senhor, fui muito impaciente, preciso mudar a minha paciência. Nossa, meu Deus, estou muito impaciente. Esses dias o Senhor falou para mim: tá bom, você precisa mudar a sua paciência, mas eu quero mudar mais isso, mais isso, mais isso. Eu falei: meu Deus do céu. Então eu acho que Zaqueu às vezes pensou: nossa, Jesus vai só corrigir do que eu estou fazendo. Mas não, Jesus falou muito, 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 muito além. E muitas vezes, irmãos, nossas atitudes são de palavras vazias. Quem aqui nunca prometeu uma coisa e não cumpriu? Que atira a primeira pedra. Zaqueu não. Zaqueu saiu completamente transformado daquela mesa. E ele foi além até mesmo de uma lei que existe em Deuteronômio. Existe uma lei em Deuteronômio que fala da lei da restituição, que quando você deve algo ao seu irmão, você restitui o mesmo valor, ou pelo menos o dobro. Mas Zaqueu, ele deu 4 vezes mais a todos que ele devia, e metade dos seus bens ele doou aos pobres. Então isso mostra que foi um arrependimento no 360 ali, em todas as áreas da vida de Zaqueu. E eu acho que Zaqueu também não foi só nessa questão do arrependimento, na questão monetária, na questão de dinheiro. Vou devolver aquilo que eu roubei. Mas ele fez mal para muita gente. Eu acredito que tinha pessoas que nem tinham condição de pagar aqueles valores altíssimos para ele, e ele fez. Então, o que eu aprendo e o que você pode aprender com essa palavra nessa noite é: o mal que você causou a alguém precisa ser reparado. E o mal que alguém causou em você também precisa ser reparado. A palavra fala: não deixa nada mal resolvido. Então, se alguém me fez mal, procure essa pessoa, irmãos. Se arrependa. Faça como Zaqueu. 360. Um arrependimento genuíno. Um arrependimento que não é preenchido por palavras vãs, palavras que vão com o vento, mas que é perceptível a sua mudança. Não só quem te fez mal, mas se você fez mal a alguém, reconheça. Não é fácil. Você acha que foi fácil para Zaqueu, conhecido numa cidade inteira, reconhecer que ele estava fazendo errado? Não foi. Mas ele reparou o mal causado a todos. E com essa série Raio-X a gente aprende que não tem como deixar situações mal resolvidas. Eu menti para tal pessoa? Vai lá e conta a verdade. Eu não liberei perdão para aquela pessoa? Chama aquela pessoa, libera perdão. Eu feri alguém com o meu jeito de falar? Chama aquela pessoa. Fulano, desculpa. Perdão. E mais uma vez, a gente entende que não tem como, principalmente nessa série Raio-X, não ser confrontado pelo Senhor a viver algo diferente. Porque se a gente, ao nosso olhar humano, eu quero trazer vocês para a nossa visão aqui, limitada, humana, terrestre. Se a gente olhar para a vida de Zaqueu, a gente vai pensar o quê? Mesma coisa que um político aqui hoje. Ladrão, corrupto,
extorquidor. Mas não é assim que Jesus viu. Na verdade, não era só isso. Não era só a corrupção. Era a sua desonestidade. Era a sua falta de humildade. Tinha muita coisa para Jesus tratar. Então, do mesmo jeito que às vezes a gente aqui, na série Raio X, a gente fala: Senhor, eu preciso realmente mudar isso que o pastor está pregando. Mas tem muito mais, irmãos, para o Senhor mudar. Tem muito, muito, muito mais. Vai muito além. E aquele que se assenta com Jesus se regenera por completo. Não tem como ficar da mesma forma, irmãos. Isso não é uma frase de efeito de todo domingo. Não tem como ficar da mesma forma se assentando com Jesus. Não tem como. Sabe por quê? Os relacionamentos de Zaqueu, eu tenho certeza que foram transformados. A sua família notou a diferença dele. Os pobres viraram seus amigos, passaram a conviver na sua casa. A sua forma de deitar e dormir em paz, de saber que não tem mais dinheiro de ninguém no meu bolso, mudou. Teve uma mudança radical ali, passou um raio-x assim, da cabeça aos pés. Os relacionamentos dele não foram mais o mesmo, a percepção dele não foi mais a mesma, a casa dele foi transformada porque a salvação entrou naquele lar, amém? E a mesma coisa é com a gente, irmãos. Quando Jesus entra na nossa vida, a nossa casa é transformada, a nossa história é mudada, os nossos filhos voltam para Jesus, o nosso marido enxerga Jesus da mesma forma que eu, a nossa esposa começa a me tratar como eu mereço, sendo minha auxiliadora, o marido começa a se tornar o cabeça do lar, a nossa casa é rodeada da presença do Senhor, eu me deito em paz, eu acordo em paz, porque a presença de Deus me alcançou. É a mesma coisa com a gente. E é fácil da gente lembrar disso, sabe por quê? Como você estava há mais ou menos 5 anos atrás? E há 10 anos atrás? Não é um processo? Não é algo lindo de ver a transformação de Jesus? Lábios impuros, não mais. Mentiras, não mais. Falsidade, não mais. Porque Jesus transforma a todos que deixam Ele transformar. Amém? Então, olhando assim para 10 anos atrás, a gente vê quanta mudança o Senhor fez. Mas você pode falar comigo nessa noite: Senhor, faz muito mais. Faz muito mais nessa noite, Pai. E Jesus no verso 9 disse, né? Houve salvação nessa casa. Essa é uma história de salvação. E essa história nos mostra a missão de Jesus. A natureza de Jesus, que é salvação em todo o tempo. O nome dele é salvação. E eu queria te fazer uma pergunta que o Espírito Santo fez para mim. Qual é a área de urgência que o Senhor precisa tratar na sua vida? Eu queria que você refletisse nisso nessa noite. Qual que é a área que o Senhor precisa trabalhar? Eu sei que tem muitas, mas sempre vai existir uma que o Senhor precisa mudar e rápido. O Senhor tem áreas muito urgentes para tratar. A gente precisa dar espaço para Ele. E a primeira lição, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui com vocês é: não existe transformação sem rendição. Não existe transformação sem rendição. Se não houver, gente, aquela mesa mesmo diária com o Senhor, se não houver o contato com isso aqui, com a palavra, todos os dias, se eu não tiver tempo de comunhão com o Senhor, você não vai mudar. Você vai continuar o mesmo. Sabe aquela história de que você vê uma pessoa e faz muito tempo que você não vê ela, passou 10 anos e ela está do mesmo jeito, com as mesmas murmurações, com os mesmos defeitos? É isso que acontece quando a gente não é transformado dia após dia. É isso que acontece se eu não busco o meu pão de cada dia na presença do Senhor. Ai de nós. E um exemplo muito claro disso, que eu vejo, é na vida de Marta. Marta recebeu Jesus na sua casa com a sua irmã Maria. E para ela estava tudo certo. Limpando a casa, preparando um cafezinho para Jesus, deixando tudo ajeitadinho para ele.
Mas não era isso naquele momento. Não tá errado a atitude de Marta. Que tem gente que acha que tem que ser só Maria, que tem que só ficar sentadinho recebendo o Senhor. Não é só isso não, viu, gente? Marta também tem que trabalhar, senão a igreja não acontece. Precisa de Marta nos ministérios, precisa de Marta nas ruas. Mas não era isso naquele momento que o Senhor queria ensinar pra gente. Porque Maria, onde ela estava, irmãos? Aos pés de Jesus. E por que Marta é um exemplo importante? Porque ela foi difícil, viu, para aprender. Lá na frente, eu queria que vocês abrissem a palavra comigo em João. A gente vai ver outra situação. Nós vamos ler João 11. É um texto mais longo, por isso que a gente vai ler só algumas partes. João 11. Primeiro nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Amém? Todos acharam? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com as suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou o perfume caro nos pés do Senhor e enxugou os seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Versículo 4. E quando Jesus ouviu isso, ele disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus e para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Aí a gente vai pular para o versículo 17. Mas leiam esse texto em casa, irmãos, ele é maravilhoso. Versículo 17. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias, ou seja, ele havia morrido. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo para consolar Marta e Maria pela perda de seu irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Então Marta disse a Jesus, prestem atenção nisso: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Então Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. E quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. E em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim, quando ela chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, quando Jesus viu Maria chorar, o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Então Jesus chorou. Vamos parar por aqui. Depois do finalzinho desse texto é Jesus mandando a pedra do sepulcro rolar e Lázaro saindo para fora. Então o que a gente percebeu aqui é nítido, a mesma situação que havia acontecido na casa. Marta chegou em Jesus e disse o quê? Senhor, se você tivesse chegado aqui 4 dias antes, meu irmão não estaria morto. E aí o Senhor: não, ele vai ressuscitar. E ela ainda assim teimosa: eu sei, Deus, na ressurreição dos últimos dias, tipo assim, vou ver ele no céu. E foi para casa e ainda avisou Maria: o mestre está lá te chamando. Eu imagino que ela estava com uma revolta dentro dela. Maria, a Bíblia fala que foi imediatamente ver Jesus. Então, quando ela foi, a multidão o seguiu e ela fez praticamente a mesma pergunta: Mestre, por que você não chegou antes? Mas teve uma diferença entre as duas.
Maria perguntou a mesma coisa, prostrada aos pés de Jesus. E Jesus chorou. Toda a multidão se comoveu, toda a multidão se angustiou com aquilo. Porque existe, irmãos, uma atitude vinda de nós que pode comover o coração de Deus. Que atitude é essa, Isa? Atitudes de rendição. Não é pecado você questionar a Deus, mas você não pode questionar buscando exigir algo dele. Mas você questiona se entregando. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, eu não teria perdido meu irmão. Mas louvado seja o teu nome. Foi o que Maria fez, gente. Aquela atitude dela de se prostrar era para falar, louvado seja o teu nome. Então, que tipo de atitude faz com que o Senhor se comova? Rendição. Não existe transformação sem rendição. E a nossa disposição de buscar a Deus que vai mostrar e vai ditar o tanto de transformação que nós vamos receber. Maria, ela se transformou muito antes de Marta. Ela amadureceu muito rápido, muito mais rápido do que Marta. Por quê? Porque ela se rendia. Então, à medida que eu me rendo, à medida que eu me busco e me coloco à disposição de receber do Senhor, é que Ele vai se revelar a nós. Tiago declarou, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará de vós. Não é assim, vai até a igreja que o Senhor vai te pegar lá. Não é assim, não. É se achegue ao Senhor. Busque ao Senhor para ser transformado. Busque a presença de Deus para ser curado. Busque a presença de Deus para você ser completamente transformado. Amém? E outro exemplo, Davi, rei Davi, num contexto de pecado, Davi, ele sempre se dirigia à presença de Deus para buscar a presença dele. E num contexto da história que vocês já sabem do que ele cometeu com Batseba, ele escreveu um salmo muito profundo de arrependimento, Salmo 51. Quem está anotando, anota aí para ler depois, Salmo 51 inteiro. Mas o versículo 17 diz, um sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, tá vendo? Mais uma vez o Senhor se comoveu com a oração de Davi. Porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado. O Senhor jamais vai rejeitar uma atitude nossa de rendição. Amém? E eu anotei uma frase do pastor Luciano Subirá, que é basicamente tudo que a gente está lendo aqui de Marta, de Davi, de Zaqueu principalmente. Arrependimento é a combinação da tristeza da nossa condição com o anseio de consertar isso naquele que é fonte de salvação. Arrependimento é a combinação da tristeza da nossa condição com o anseio de consertar isso naquele que é a fonte da salvação. Amém? Então, esse seria o nosso primeiro ponto. Não existe transformação sem rendição. E já puxando um gancho aqui para o segundo ponto sobre arrependimento, o segundo ponto que eu quero colocar com vocês é: um arrependimento verdadeiro faz mudar posturas. Então, primeiro a gente busca, primeiro a gente recebe transformação, e depois que a gente se arrepende, as nossas posturas, consequentemente, mudam. Então, Paulo é um exemplo, acho que mais nítido disso, de transformação, né? Paulo era um perseguidor e passou a ser perseguido. Ele foi transformado numa tocha viva, num próprio altar de adoração onde o Senhor estava presente de maneira intensa. Paulo pregou na prisão, Paulo pregou machucado, Paulo pregou para todo mundo a tempo e fora de tempo. E ele teve um encontro verdadeiro com Jesus também. E do mesmo jeito que Jesus chamou Zaqueu pelo nome, porque ele conhece o nosso nome, ele sabe o meu e o seu nome, do mesmo jeito que ele chamou Zaqueu, desce daí, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então já mostra uma coisa linda aqui, para mim isso me constrange muito. O Senhor sabe o nosso nome. Se alguém esquece o seu nome, se alguém não liga para você, existe alguém que conhece o seu nome. Amém? E ele teve um encontro ali com a luz de Jesus, era uma luz tão forte, naquele mundo de escuridão que ele vivia, aquela claridade tão forte, que ele ficou 3 dias cego. Nós já conhecemos essa história. E ele olhou para si. Por que será que Jesus deixou ele cego? Para ele
apenas de modo espiritual. Então, eu até queria fazer uma mini dinâmica com vocês. Fechem os olhos, por favor. Tá tudo escuro, certo? Você percebe que quando eu não vejo coisas na minha frente, tá tudo escuro, eu consigo enxergar de modo espiritual. De modo onde o Senhor deseja trabalhar, eu consigo enxergar apenas dentro de mim. E eu fico pensando, pode continuar com seus olhos fechados. Fico pensando se o Senhor, Ele resolve ocultar a nossa visão, assim como Ele fez com Paulo. No sentido figurado mesmo, eu quero que você imagine. Se Ele ocultar a sua visão por alguns dias, será que o nosso tratamento seria só de 3 dias? Eu acho que o meu não. Só de 3 dias. Olha para dentro de si. Enxergue de maneira espiritual. Amém? Pode abrir os seus olhos. Então, uma coisa é Paulo ser perseguidor e um ex-perseguidor. Uma coisa é Zaqueu ser um coletor de impostos e depois um ex-coletor de impostos. Mesma coisa, o ladrão da cruz, estava conversando com meu pai sobre isso hoje. O ladrão da cruz, o povo fala, é porque até o ladrão foi para o céu. Não, um ex-ladrão foi para o céu. Então, o velho homem morre quando eu me encontro com Jesus. O ladrão foi para o céu porque ele se arrependeu, porque ele olhou para dentro de si e reconheceu Jesus. Mas é fácil numa situação de cruz, mas reconheceu. Às vezes a gente, com tudo que a gente tem, não reconhece o que o Senhor faz na nossa vida e não reconhece que precisamos de mudança, não é verdade? E se a gente está fazendo, irmãos, o nosso tempo devocional, dia após dia, todos nós aqui fazemos nosso devocional, dia após dia, pega o versículo do dia, bota um soco no fundo. Mas se a gente sai da mesma forma, tem alguma coisa errada com esse evangelho. Não tem como a gente buscar a palavra de Deus todo dia e sair do mesmo jeito. E eu não estou falando só aqui do que a gente está conversando ao longo dessa palavra, mas você tem que sair desesperado. Você tem que sair quebrado, falando, Senhor, eu literalmente sou um lixo. Existe podridão em mim. Eu preciso da sua restauração. Se todo dia você faz seu devocional, amém. Volta a fazer suas coisas de maneira normal, irmãos, está errado. Você precisa ir trabalhar mastigando a palavra do domingo. Você precisa ir trabalhar, Senhor, me transforma, Senhor, me transforma. Lava a louça, Senhor, me transforma, eu não posso continuar assim. Não pode, irmãos, continuar do mesmo jeito. O Senhor tem que abrir os nossos olhos e eu peço, Senhor, não me deixa fazer mais um tempo devocional lendo um livro normal. Eu estou lendo a palavra do Senhor. As palavras precisam me perfurar aqui. Eu preciso ser ferida pelo Senhor. Eu preciso mudar. Eu não posso mais falar que eu vou buscar mais e não buscar. Eu não posso mais vir aqui no culto. Meu Deus, eu preciso buscar mais a presença do Senhor. Chega na segunda-feira, leio 2 versículos e volto a fazer o que estava fazendo. Gente, deixa esse celular um pouco. Eu estou me treinando para isso. Deixa esse celular. Leia a palavra. Seja transformado. Quer ser transformado? Não fica ligando para o pastor toda hora. Liga quando precisa, porque isso eu faço também lá em casa. Eu não ligo não. Eu vou lá e falo, mãe, ora por mim. Pai, ora por mim. Mas não é para isso. Eu preciso aqui, me render, me ajoelhar. Eu preciso tocar Jesus e ser transformado por Ele. Não é uma frase de efeito. Novamente, irmãos, eu estou falando, não é. A gente precisa ser confrontado. A gente precisa fazer orações ousadas. Uma vez eu ouvi uma pastora falando, faça uma oração ousada. Fala, Senhor, tira tudo mesmo de mim, para que o Senhor me trate. Faça como Jó. Espírito Santo, o que não está te agradando? Me mostra. Sabe por quê? Às vezes a gente se achega para fazer o nosso devocional. Muitas vezes eu já fiz isso. Glória a Deus, o Senhor já está me tratando. Mas a gente tem medo de ouvir o que o Senhor tem a dizer. Quando nós estamos clamando por algo, uma situação que precisa de resposta, a gente tem medo da opinião de Deus. Mas e se for não? Se for não, é transformação. Aceita, recebe, seja transformado. Amém? E eu gostaria de dar um exemplo muito prático. Eu vou explicar primeiro o que aconteceu, daí a gente vai projetar a imagem. Eu fui fazer um raio-x há uns 3, 4 anos atrás. E eu estava passando mal, assim, de sinusite. Fui para o ponto-socorro e tal. E estava com falta de ar, passando mal. Sabe aquela coisa ruim? Quem tem sinusite entende o que é.
O Pedro hoje está lá sofrendo de sinusite, tadinho. Então é péssimo, você não consegue respirar, aquela dor, aquele incômodo. E eu fui, e aí o médico queria só me dar remédio. Eu falei, não, doutor, eu preciso ver o que está acontecendo, que eu estou com muita falta de ar. Aí ele falou, então vamos fazer um raio-x do tórax, da face, né? Vamos ver o que está acontecendo. E aí, quando você vai nesse plantão, você tem que ficar horas esperando o raio-x sair, né? E aí eu fiquei lá com a minha mãe, madrugada fora, esperando. E aí, quando o médico me chamou, ele falou, Isa, tá tudo certo com o seu pulmão, com o seu tórax, tá tudo tranquilo, não tá carregado, você precisa tomar um remedinho e vai passar. Mas você já viu que você é meio tortinha? Aí eu falei, não, como assim? Tipo assim, eu falei, não. Aí ele, a sua coluna é muito torta. E deu pra ver no raio-x. Aí eu falei, eu sei, minha postura não é boa mesmo, vou arrumar. Ele, não, vem aqui. Daí eu queria que projetasse a imagem. Eu tirei foto do computador do médico. Olha o jeito que estava a minha coluna. E tá assim ainda, mas eu vou ser curada em nome de Jesus. Aqui, até o computador do médico, ele falou, o seu tórax está tranquilo, mas a sua coluna, minha filha, ela sim precisa de remédio. Amém? E o Senhor me ministrou muito com isso. Porque às vezes a gente pede para o Senhor nos transformar em algo, mas Ele quer transformar outra coisa. Às vezes a gente acha que é uma coisa, que está precisando de remédio, que está precisando de tratamento, mas não é só isso. Tem outra coisa que você precisa voltar mais os seus olhos e a sua atenção. Então, eu saí de lá, não estava nem sentindo mais falta de ar, irmãos. Eu estava assim, meu Deus, eu preciso de um médico aqui, ortopedista. E é isso, a gente precisa prestar atenção e estar sensível para aquilo que o Senhor tem a nos dizer, além do que a gente acha que é para ser. Às vezes a gente acha, né? Não, o Senhor está me tratando nisso. Tenho certeza. O Senhor está me dando um remedinho, estou sendo curada, tratada. Mas tem mais coisa que o Senhor tem para tratar em nós. E o raio-x, eu fui pesquisar como que mais ou menos ele acontece. Eu vou falar de uma maneira bem humana, porque eu não sou médica. A Manu, nossa médica, em nome de Jesus, vai um dia explicar para nós. Mas o raio-x é basicamente assim. O nosso corpo humano não tem nenhuma luz, certo? Então, se, por exemplo, essa luz aqui está aqui, mas ela não está atravessando o meu corpo. Nosso corpo não possui luz. Mas quando a gente entra em contato com aquela placa do raio-x, a luz ela atravessa o nosso corpo de tal forma que até os nossos órgãos conseguem ser vistos. Igual uma ressonância mesmo. Você consegue ver tudo, tudo mesmo. E aí o Senhor me lembrou de Paulo. Ele estava em profundas trevas e quando a luz atravessou, o que ele precisava ver foi visto, foi revelado. Amém? Então, para ele, perseguidor era algo habitual. Mas, na verdade, passou-se um tempo, a transformação do Senhor chegou e ele se tornou perseguido. Aquele não era o seu real propósito. Então, é isso. O Senhor, o raio-x, é a luz dele entrando. É a luz dele atravessando a nossa escuridão. Atravessando o que a gente não está conseguindo enxergar. Não no sentido físico, assim como o meu, mas o que nós não estamos conseguindo enxergar. Senhor, abre os nossos olhos nessa noite para enxergar aquilo que nós não estamos vendo, aquilo que está escuro demais. Que nós possamos enxergar que nós não somos humildes, Pai, mas o Senhor é. Nós não somos mansos, não tem mansidão no nosso raio-x, mas o Senhor é. Eu não sou grato, mas o Senhor é. Eu não sou santo e o Senhor é. Amém? Esse era o nosso segundo ponto. Arrependimento verdadeiro faz mudar posturas. E o terceiro ponto. De um encontro nasce um propósito, nasce uma missão. Amém? E falando desse assunto médico, que depois da minha coluna que eu descobri, eu fui passar por vários médicos. Quando você recebe um diagnóstico ruim, seja ele bom ou ruim, principalmente ruim, a gente sai do médico e muda a nossa forma de viver, não é? Então, por exemplo, o médico falou pra mim, não pega mais peso, não abaixa de tal jeito, não senta assim. Então, eu comecei a mudar os meus hábitos. É igual quem é intolerante à lactose. Passa mal, vai ao médico e ele fala, não consuma produtos derivados do leite, certo? E o seu hábito começa a mudar. Os seus dias começam a ser transformados. É a mesma coisa com Jesus, gente. Quando ele nos fala, você precisa mudar isso, siga, igual a gente faz com um médico. E em Marcos 2, na palavra, conta que, no mesmo contexto, Jesus estava sentado à mesa com um grupo enorme de cobradores de impostos. A mesma função do antigo Zaqueu. E em Marcos 2, o Senhor fala,
ele está lá jantando com os publicanos e os fariseus passam na porta, veem aquela cena e falam: meu Deus, que absurdo. E começa a fazer a mesma coisa que a multidão fez com Zaqueu. É uma história muito semelhante. Então, Jesus ele fala: eu não vim para os justos e sim os pecadores. Eu não vim para os sãos, porque eles não precisam de médico. Eu vim para os doentes. E quando Jesus ele fala dele como médico, ele diz que ele é a salvação para aquela situação. E logo nós somos quem? Os doentes, os pecadores que precisam de Jesus. E quem são os sãos nessa história? Ninguém. O são é Jesus, o único sem pecado, o único que é concebido do Espírito Santo, o único que não veio premiado com a natureza pecaminosa de Adão. Jesus é o único são. Mas sabe quem passou ali na porta e se achava são? Os fariseus. E o que a gente aprende com isso? Quando a gente se acha são demais, o Senhor não se assenta à mesa com a gente. Jesus nunca se assentou com o fariseu. Então, o são é Jesus. Nós somos os doentes, que precisamos do médico. Amém? Então, a gente já leu e aprendeu que o ponto de partida é reconhecer. Zaqueu, voltando nele, não precisava de dinheiro para procurar Jesus. Ele não tinha limitações físicas, pelo menos a Bíblia não relata que ele tinha algum tipo de doença, mas ele tinha uma podridão dentro de si. Ele tinha um problema emocional, um problema ali feio na área de corrupção, e ele reconheceu. Ele falou: Senhor, eu vou mudar, eu vou doar, eu vou restituir. Então, irmãos, reconheça. Primeiro passo, reconheça as suas limitações. Ah, Isa, mas eu já estou na igreja faz 30 anos, você vem me falar para reconhecer? Sim, existe muita coisa para a gente mudar ainda. E às vezes não, sempre, a gente reconhece primeiro no nosso irmão. Até porque a palavra fala, é muito mais fácil olhar um cisco no olho do irmão com uma trave no nosso olhar, com uma trave nos nossos olhos. Então não vem reconhecer a fulana que está fazendo errado, o ciclano que está postando um absurdo, que postou isso, que postou aquilo, que falou isso, que não me cumprimentou, que não... Irmãos, reconheça você. Deixa que o outro Jesus transforma. Nós não somos os médicos, nós somos os doentes. Deixa Jesus transformar. Amém? Com Jesus, todas as vezes que ele se achegou à vida de alguém, a vida da pessoa foi transformada. Por isso que a gente colocou esse ponto aqui. De um encontro nasce uma missão. O gadareno, que a gente já teve várias ministrações aqui na igreja sobre ele, se tornou um missionário. Olha só que loucura o reino de Deus, gente. Ele era cheio de demônios, mas ele passou a ser cheio do Espírito Santo de Deus e encheu as pessoas por quem ele passava. Então, de um endemoniado, de um prisioneiro, ele se tornou um missionário. A samaritana, que era uma mulher já abatida, já tinha tido 5 casamentos, provavelmente não era uma pessoa fácil para ter enfrentado mais de um casamento, excluída da sociedade, se tornou uma voz naquela cidade. E todos conheceram Jesus. Mateus, o discípulo, vocês sabiam que Mateus, ele também era publicano antes de conhecer Jesus? Ele trabalhava na coletoria. Ele estava lá, simplesmente no seu dia, recebendo o din-din do povo. Então, passou alguém aí na frente e disse: Mateus, siga-me. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Falando nisso que o Senhor nos chama pelo nome, o significado do nome Zaqueu, no hebraico, é justo, puro, sincero. Mas é incoerente uma pessoa com um significado de nome justo sendo injusto. Ele era injusto com a sociedade. Mas por que, então, Jesus chamou Zaqueu pelo nome? Porque o Senhor, ele já nos enxerga transformados. Porque o Senhor, ele vê além do que a gente vê. Porque o Senhor, além de conhecer o nosso nome, ele nos restaura e nos chama para a transformação antes mesmo da gente querer. Sabe, Jesus já te enxergava antes mesmo de você sequer pisar na igreja. Jesus já te enxergava transformado. Jesus já te enxergava curada. E o que nós temos feito depois do nosso encontro com Jesus? Se lembra aí um pouquinho
do dia que você encontrou Jesus, do dia que Ele te curou, do dia que Ele te chamou. Se lembra um pouquinho. O que você tem feito depois desse encontro? Porque o Senhor, Ele disse, né, a todos nós: se alguém quiser ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Isso está em Lucas 9, 23. E é por isso que essa série, irmãos, é tão pertinente para esse tempo. Porque a maneira mais eficaz, a melhor maneira da gente crescer espiritualmente e emocionalmente é quando nós somos imbuídos, capacitados por Deus para reconhecer o que tem dentro de nós. Olha mesmo para dentro de você. Nós não estamos aqui para perder tempo, nós estamos aqui para ser curados, para sermos transformados. Então analisa as suas últimas posturas desses últimos dias. Analisa as suas últimas escolhas. Analisa aquilo que você tem gastado seu tempo. Faz um 360 rapidinho da sua última semana. Onde você gastou mais tempo? Qual foi sua postura durante essa semana? Uma postura de alguém transformado? Uma postura de alguém curado? Em nome de Jesus, sim. E eu sei que todos nós estamos aqui. Nós queremos ter esse encontro com Jesus. Você imagina, gente, o Senhor chamou Zaqueu e a salvação entrou na casa dele. A salvação entrou na nossa casa. A salvação entrou na nossa vida. A salvação está andando em nosso meio nessa noite. Jesus, Ele nos chama a se autoexaminar. E nessa noite, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Para se render ao Senhor. Para reconhecer e entender tudo que Ele tem trabalhado em nós. E saber que disso tudo nasce um propósito. Então, só revisando aqui novamente, o primeiro ponto que nós aprendemos é: não existe transformação sem rendição. Arrependimento verdadeiro faz mudar posturas. E o último ponto que nós falamos agora: de um encontro com Jesus nasce um propósito, nasce uma missão. Então, que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos olhos, que Ele faça um raio-x e a gente também faça de maneira profunda, porque Ele não quer que a gente saia daqui da mesma forma. E a gente vai receber essa transformação do céu nessa noite. Nós seremos restaurados nessa noite. Não existirão mais lábios impuros aqui em nosso meio. Não existirão mais pecados ocultos em nosso meio. Não existirão mais vícios, desonestidade, falta de perdão em nosso meio. Claro que a nossa natureza é caída, não dá pra gente exigir perfeição, mas a gente tem que buscar transformação. E nós vamos declarar nessa noite os frutos do Espírito. Nós vamos declarar atitudes de rendição. E eu quero até convidar daqui a pouquinho toda a igreja aqui para frente, para se render mesmo para essa restauração do Senhor. Vou pedir, para os intercessores, para os pastores estarem orando, nos ungindo para esses próximos dias, para que as nossas posturas sejam mudadas, para que do mesmo jeito que o Senhor encontrou Zaqueu, Ele encontre a gente todo dia. Que haja mesmo uma mesa de confronto todos os dias. Que haja mesmo um lapidar do Senhor, um moldar do Senhor nas nossas emoções, nas nossas atitudes, no nosso físico. E que a gente possa ser transformado de glória em glória, dia após dia. Que não é fácil a caminhada cristã, não é fácil ser humano, existir num tempo como esse, não é fácil. Mas com o Senhor os frutos do Espírito brotam. Com o Senhor a transformação brota. E toda uma cidade, em nome de Jesus, todo um setor de trabalho, toda uma casa vai ser alcançada por aquilo que o Senhor vai fazer em nós. Então eu quero chamar o Júlio aqui, a gente vai fazer um apelo. E nesses primeiros minutos eu gostaria que você permanecesse no seu lugar um pouco. Receba a restauração do Senhor. Olhe para dentro de si nesses minutos. E daqui a pouquinho nós vamos vir aqui à frente. E nós vamos orar, nós vamos receber restauração do Senhor. Porque a salvação está querendo entrar na nossa casa. A salvação está querendo nos visitar nessa noite, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos refletir um pouquinho na vida de Zaqueu, na vida de Paulo, na vida de Davi, de Marta. Senhor, transforma-nos, Pai. Abre os nossos olhos. Nós não queremos permanecer da mesma forma. Passa com a Tua luz, Pai, do raio-x,
que atravessa juntas, medulas, que atravessa percepções, que atravessa, Pai, aquilo que a gente acha que está certo, Senhor. Transforma-nos, Senhor, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Nós precisamos. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Eu largo tudo pra te seguir, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Eu quero te convidar, irmão, a vir aqui à frente. Nós vamos orar por restauração. Pode sair do seu lugar. Nós vamos receber a oração dos pastores, da intercessão, em prol da restauração dos nossos lares, das nossas mentes. Espírito Santo, transforma o nosso coração.